a última defesa de caráter, né, dos 5, é a defesa rígida, né, o caráter rígido, que é o trauma da traição. Trauma da traição. Esse trauma, ele ocorreu entre 13,5 e 5 anos de idade. Então, qual foi a experiência traumática desse bebê? Esse bebê, ele experienciou uma triangulação entre o pai e a mãe. Então, nessa fase de desenvolvimento, a criança começa a enxergar o mundo em pares. E aí ela acha que ela precisa ter um par também. Só que nesse relacionamento, ela sempre vai perder. Né? Ela vai para o pai, ela recebe um agrado do pai, o pai vai lá, pega ela no colo, dá um beijinho, põe ela para dormir e tal, mas o pai depois deixa ela na caminha dela e vai dormir com a mamãe. A mesma coisa a mãe, né? A mãe dá todo o amor, dá todo o carinho da mãe, faz isso, faz aquilo, deixa ele na caminha dele e vai para a cama com o pai. Então, a criança nessa fase de desenvolvimento, ela entende que ela também precisa de um par, né? Então, as meninas vão para os pais, e os meninos vão para as mães. Só que ele percebe que nesse triângulo, ele sempre perde. Então, o trauma dessa fase de desenvolvimento é o trauma da traição. Ele se sente traído, ele se sente preterido, ele se sente trocado, tá? O que acontece com o adulto que fica preso nessa fase de desenvolvimento? Ele não cede, é uma pessoa que desenvolve exatamente isso, um caráter rígido, né? Ele não cede, ele tem uma tendência gigantesca ao perfeccionismo, à competitividade, mas, ao mesmo tempo em que ele tem esse trauma e ele desenvolve essa defesa, ele tem uma crença inconsciente de que ele precisa ser extremamente atraente para que ele continue tendo seus pares, tá? Então, de todas as defesas de caráter, o caráter rígido são as pessoas que têm uma musculatura mais delineada, são mais harmônicos, têm um corpo mais harmônico, são muito mais atraentes, e eles têm um quê de sexualidade em tudo aquilo que eles fazem, tá? Eles têm uma energia, a energia deles circula de forma muito harmônica pelo corpo, tá? Então, são pessoas que têm um brilho muito grande, assim, muito forte no olhar, têm gestos muito sedutores, certo? Então, a pessoa que se fixou nesse trauma, né, e tem um caráter rígido, como que ela se sabota nos seus relacionamentos? Uma pessoa muito reativa, tá? Não confia, tá sempre desconfiado, porque como tem um medo inconsciente da traição, certo? Vê o mundo sempre em pares, quer dizer o quê? Ela tá sempre dividida entre eu e eles, eles e eu, ou ela tá sempre dividida entre duas carreiras, duas opções, duas ideias, duas tendências. Eu quero esse trabalho, não, mas eu gosto muito disso. Então, é uma pessoa que está sempre dividida. Então, o caráter rígido, como que ele vai se sabotar, né, ali nos seus relacionamentos? Essa desconfiança excessiva e essa divisão, né, essa divisão que nunca acaba. Então, ele tem sempre um plano B. Ele nunca vai se permitir, se entregar e ficar, assim, num relacionamento sem garantias, digamos assim, né, tá sempre em busca de segurança e garantias no relacionamento. Então, por exemplo, essa cliente que eu comentei no começo da live, que aplicou a técnica lá com o rapaz e acabou dando um tiro no pé, ela tinha um caráter rígido, né? Ela queria, por todo custo, que esse cara, né, desse para ela garantias de casamento, que ele pedisse ela em casamento, aquela coisa toda. Ela ficou fixada nisso por muito, muito tempo, né, até que realmente o cara, ele não estava afim, né, eu acho que muito mais até pela pressão. Então, a pessoa que tem esse cara, ela tem que tomar cuidado com a forma como ela exige compromisso dos outros, né, então tem que relaxar, tem que deixar as outras pessoas também terem tempo delas, porque quanto mais pressão você coloca nas outras pessoas,
a tendência é essa pessoa fugir, é essa pessoa não ceder, tá? Não consegue relaxar nem desfrutar. E tem uma outra coisa também, nunca é boa o suficiente, nunca se acha boa o suficiente. Tem medo de ser trocada. E tem muitos ciúmes também. Então, a pessoa que se fixa, né, a pessoa que se fixou no caráter rígido durante a infância, vem com essa defesa, tá, ali, intrínseca ao jeito de ser dessa pessoa. Agora, esse traço, ele tem também, né, o seu lado positivo, ele tem seus recursos. E quais são? São extremamente atraentes. Então, aqui eu trouxe o exemplo da Angelina Jolie, que é uma típica rígida, né? Ela e o ex dela, o Brad Pitt. Então, são sedutores, ágeis, são excelentes executores, tá? São extremamente proativos e são fortes, são pessoas fortes, também têm uma composição física muito forte também, tá? São atletas, né? Pessoas de alta performance, né? São pessoas que são muito exigentes consigo próprios, né? Eles têm essa alta exigência também muito grande. Então, perceba, como que uma pessoa que tem um caráter deste se boicota num relacionamento? Alguém aí se identificou com caráter rígido? Tem um delayzinho aqui, até todo mundo me responder. Então, como eu disse, todos nós temos os cinco tipos, né, de forma distribuída, né, na nossa fase de desenvolvimento, porque essa defesa de caráter, ela é intrínseca à fase de desenvolvimento. Então, dependendo de como for o seu trauma, né, de desenvolvimento, você vai ter esse traço mais forte ou não. Né? Então, todos nós temos um pouquinho. Agora, tem aqueles que têm esse traço de forma predominante. Né? Então, se você tem esse traço de forma predominante, você precisa se atentar para o quanto você exige de si mesma. Exige perfeição de si, exige perfeição do outro, e essa divisão também, né? Estou dividido no mundo, dividida sempre entre duas ideias, duas vontades, dois desejos. A Caroline está dizendo aqui que um pouco se identificou um pouco, sim, porque a gente tem um pouquinho de cada um. Bom, aqui então eu coloquei para vocês as características de cada um das defesas de caráter, que é para você fazer a numeração, tá? De 1 a 5, aquele que é mais, aquele que é menos, tá? Então, aqui eu vou colocar um exercíciozinho rápido para vocês. Para que você identifique, né? Já falei isso para vocês. Então, quem já identificou, ok. Agora eu quero que você coloque aí, baseado no teu tipo predominante, quais atitudes você percebe que tem prejudicado seus relacionamentos? De que forma você tem se boicotado? Você consegue identificar isso já também? E como você pode usar o seu recurso para melhorar neste aspecto?